Hello guys, how is going? What are you doing? Ok, hoje nós vamos trabalhar um assunto que com certeza vocês estudaram lá no ensino fundamental, mas não deixa de ser um assunto extremamente importante, até mesmo para vocês não só saberem utilizar, como vocês saberem compreender em textos, né? O Enem vem aí e a gente precisa estar por dentro do máximo de informações possíveis. Vamos lá. Hoje vamos trabalhar sobre os substantivos contáveis e incontáveis. Com certeza vocês já viram, deve ficar confuso até hoje, esse negócio de substantivo contável e incontável em inglês é meio estranho, é meio diferente, mas existe toda uma lógica que vai ajudar a gente, tá bom? Primeiro vamos entender o que são os substantivos contáveis e os incontáveis. Em inglês, os substantivos contáveis a gente chama de countable nouns, tá bom? São os nomes, né, os substantivos contáveis. O que vem a ser substantivo contável? Observe na sua tela. Vamos lá. Então, o que é que tem escrito aí, ó? Substantivos contáveis, que em inglês são countable nouns. Names of objects, people and places that can be counted. Singular ou plural, artigos definidos ou indefinidos. Vamos entender. Gente, é muito simples. O próprio nome já nos explica tudo. Quando eu digo assim, substantivos contáveis, são os nomes de objetos, lugares, pessoas, coisas que podem ser contadas em inglês. Kelly, como assim? Não é tudo que pode ser contado? Em inglês, não. Em inglês, eles classificaram, eles dividiram os substantivos nessas duas definições, contáveis ou incontáveis. E existem algumas regrinhas que a gente precisa compreender, né? Até mesmo para identificar naquele contexto se aquele substantivo está sendo contável ou não, que a gente precisa saber, tá bom? Então, vamos ver primeiro os substantivos contáveis. Vamos lá, ó. Como vocês viram na tela, e eu acabei de dizer que são aqueles que podem ser contados. Quando eu digo singular e plural, é porque eles, apenas eles, os contáveis, podem ser utilizados nas frases, tanto nas formas singulares como nas formas plurais, tá bom? Diferente dos contáveis, que nunca vão poder vir na forma plural. Outro diferencial dos substantivos contáveis é que eles podem ser precedidos por qualquer artigo, seja ele definido ou indefinido. Só para lembrar, né, que os artigos indefinidos são aqueles a, an, e os definidos são todos representados por uma palavra só, que é o the, tá? Então, tanto você pode utilizar a, an, como você pode utilizar o artigo definido de, que significa OA, OIS, AIS. Beleza? Então, vamos para um exemplo de substantivo contável. Veja bem. I eat a lot of vegetables every day. Gente, presta atenção. Eu coloquei a palavra vegetable no plural. Certo? Automaticamente, a palavra está no plural, eu já sei que ela está sendo contável. Isso é importante você saber, porque vocês vão perceber que algumas palavras, nem todas, tá? Algumas palavras, ora podem ser contáveis, ora podem ser incontáveis. Eu vou dar um exemplo em português, tá? Para você ter uma ideia. Bolo, tá? Bolo. Você pode dizer assim, eu ganhei 3 bolos no dia do meu aniversário. Nesse caso, eu estou contando os bolos, né? Eu ganhei 3 bolos inteiros no meu aniversário. Nesse caso, ele está sendo contável. Até eu me perdi. Contável. Mas se eu digo, eu comi 2 fatias de bolo. É um bolo só. E eu não contei quantos bolos? O que foram contadas foram as fatias, as porções de bolo que eu consumi. Então, nesse caso, o bolo, em inglês, que é cake, seria incontável, porque eu não contei o substantivo. Eu contei as porções que eu utilizei daquele substantivo,
Entendeu? Então, por isso que é bom vocês internalizarem, vocês entenderem que os substantivos contáveis, apenas os contáveis, podem passar para o plural. Tanto na hora de você escrever, na hora de você produzir uma frase, um parágrafo, um texto, né, para você não colocar um substantivo incontável, por exemplo, no plural, porque não pode, como na hora de você compreender um texto já escrito por outra pessoa, né, em uma prova, em um vestibular, no Enem, ou mesmo nas suas leituras, que você gosta muito de ler inglês, só que não, né, imagino. Mas enfim, você compreender, tem uma palavra no plural, galera, você já sabe que naquela situação tá sendo contável, tá bom? Vamos agora entender sobre o substantivo incontável, tá? Observe o que vai aparecer na sua tela. Ó, em inglês, substantivo incontável é chamado de uncountable noun, tá? Então, uncountable nouns são os substantivos incontáveis. They are things that cannot be counted. Então, eles são coisas que não podem ser contadas. E aí eu coloquei somente forma singular e somente os artigos indefinidos. Só para lembrar mais uma vez que os artigos indefinidos em inglês são a ou an, tá bom? Depois eu posso até fazer um videozinho explicando as diferenças do uso do a e do n. Mas antes que você pense que um significa um e outro significa uma, não é assim não, tá, galera? Os artigos indefinidos, primeiro, que eles só podem ser precedidos de palavras singulares, nunca palavras plurais, porque em português a gente pode dizer, né, umas meninas, umas casas, umas pessoas. Em inglês, não. Em inglês, você vai usar os artigos indefinidos a e n apenas antes de substantivos no singular. E os dois têm a mesma significação, a mesma tradução, que é um ou uma. A diferença é que a você vai utilizar antes de um substantivo começado por consoante, enquanto que n você vai utilizar antes de um substantivo começado por vogal. For example, a ball and eraser. Eraser começa com vogal, você usa n, né? An egg, um ovo. A você utiliza antes de consoante, então a ball, uma bola, porque ball começa por consoante. Tá bom? Só pra dar uma recapitulada nos artigos indefinidos. Por que eu tô falando dos artigos indefinidos agora? Porque, como vocês viram, né, na imagem que acabou de passar na tela de vocês, os substantivos incontáveis sempre vão aparecer apenas no singular. E os artigos que a gente pode utilizar antes deles são apenas os indefinidos, nunca os definidos. Beleza? Então, Kelly, existe substantivo que não pode ser contado? Existe. Você quer ver? Em português, um exemplo. Dinheiro. Aí, meus alunos, quando eu falo de dinheiro, oxe, Kelly, claro que eu posso contar dinheiro. R$1, R$2. Não. Você não pode contar o dinheiro. Você pode contar como é o nome? As cédulas, você pode contar quantos reais, as unidades monetárias, tá? Eu tenho R$10, eu tenho R$20. Mentira, não tenho nada que nessa quarentena eu tô dura. Eu tenho 50 centavos, isso aí eu tenho. Eu tenho R$1. Enfim, você conta quantos reais, quantos dólares, quantos centavos você tem. Isso aí é contável, tá? Cents, que são centavos, dollars, que são os dólares, reais, que são os reais, enfim. Isso daí você conta, são os contáveis. Mas a palavra money, que é dinheiro, é incontável. Então, eu nunca posso dizer I have a lot of monies. Eu tenho muitos dinheiros. Não, você tem muitos reais, muitos centavos ou nada como eu. Mas dinheiro você não pode utilizar como contável. Ele é um substantivo incontável, tá? Isso vai acontecer muito com os substantivos que são abstratos ou com aqueles substantivos que você precisa utilizar medidas para contar. Por exemplo, água. A palavra água. Será que a palavra água é contável ou incontável? Aqui no Brasil, a gente utiliza muito, né? A gente vai na lanchonete e fala assim, me veja 2 águas aí, por favor. Mas o certo mesmo, como que é? Me
Me dê 2 garrafas de água, 2 copos de água, meio litro de água. Ou seja, o certo não é você dizer quantas águas você quer. Você tem que necessariamente utilizar as unidades de medida ou até mesmo os recipientes, garrafa, copo, para você dizer o quanto de água você quer. E isso porque a água também é incontável. Então, geralmente, os líquidos, os cereais, as coisas que a gente compra por quilo, tá? Mãe, você quer que eu compre quantos feijões? Você não vai lá no mercado contar quantos grãos de feijão você vai trazer. Você vai comprar o quilo, meio quilo, né? Então, geralmente, as coisas que nós utilizamos, unidades de medida, de peso ou recipientes para a gente trazer a ideia do quanto a gente vai querer, são substantivos incontáveis. Então, existem outros casos. Por exemplo, chocolate, chocolate, certo? Você pode... Aqui no Brasil a gente fala, quero 2 chocolates, né? Uma caixa de chocolates. Em inglês, meu bebê chegou aqui agora. Em inglês a gente não pode... Vem cá, filho, pra todo mundo ver você. Fala lá. Oi. Oi. Joga beijo. Tá todo sujo de melancia. Vai ficar lá com o papai. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Beijo. O chocolate, por exemplo, né? A gente tem a mania de usar. Mas na realidade... Pelo menos em inglês, eles consideram também o chocolate como incontável, porque você fala quantas barras, quantos pedaços, quantos gramas, né, naquelas lojas que vendem por peso de chocolate, tá bom? Agora, claro, se por acaso naquele contexto ali a pessoa utilizou a palavra chocolate no plural, significa que naquele contexto, como eu falei pra vocês no início do vídeo, ele tá sendo contável, mas de modo geral também é incontável, tá certo? Outra coisa que eu quero falar para vocês sobre os substantivos contáveis e incontáveis são as palavrinhas que nós utilizamos para fazer perguntas e que são muito confundidas, que são how many ou how much. Ambas significam quantos, quantas, quanto ou quanta. Tá, Kelly, agora fiquei doida. Fiquei doido. Como é que eu vou saber, então, se eu vou utilizar how many ou how much? Calma, querido, para tudo tem resposta. Né? E o que não tem resposta a gente pesquisa. Vamos lá. Nós utilizamos how many quando a coisa, o substantivo que eu estiver me referindo, for contável. Então, eu quero dizer assim, quantas pessoas há dentro de sua casa? Tá? Dentro de casa. Então, eu vou dizer, how many people are there in your house? Quantas pessoas há na sua casa? Eu usei o how many, por quê? Porque people... Ai, Kelly, mas a palavra people não tem S no final, não está no plural. Calma, queridinho. Aí é outro assunto que você tem que estudar. Nem todas as palavras plurais terminam com S. People é um exemplo. People é o plural de person. Então, person é no singular e people é no plural. Então, a palavra people, mesmo não terminando com S, já traz a ideia de plural, tá bom? Então, como people é plural, é contável, eu utilizei how many para fazer a pergunta. Agora, eu quero fazer uma pergunta usando how much. Deixa eu pescar aqui. Vai aparecer na sua tela, ó. How much water does Anna drink a day? Eu quero saber agora o quanto de água... Desculpa. Ana bebe por dia. Vixe, fiquei engasgada. I'm sorry. Água é considerado, como eu já falei, um substantivo incontável, tá? Então, por conta disso, eu utilizei o how much no lugar do how many. Então, how much water does Anna drink a day? Tá? Gente, cuidado na hora de fazer as perguntas, usar os verbos auxiliares daquele tempo, tudo mais, que são outros assuntos que eu não vou entrar aqui agora, tá bom? Então, how many para substantivos contáveis, how much incontável. Lembrando que se how much é para substantivo incontável, esse substantivo incontável que vai vir logo após o how much deve vir no singular. Beleza, galera? E aí, Kelly, como é que eu posso responder essas perguntas? Geralmente, para a gente responder essas perguntas, a gente utiliza algumas palavrinhas
muito comuns, muito utilizadas e que vocês precisam conhecer. Até porque algumas delas são o que a gente chama de coringa. Elas tanto podem ser utilizadas para os substantivos contáveis como para os incontáveis, mas outras não, tá bom? Então vamos para elas. Eu vou colocar agora um quadro aí na sua tela com todas essas palavras para que vocês acompanhem a minha explicação. Vamos lá. Vamos primeiro para o a lot of. A lot of, que o significado é muito, muita, muitos ou muitas, tanto pode ser utilizado para substantivos contáveis como para incontáveis, como vocês viram aí, que eu marquei nos dois, tá? Então, a lot of eu posso utilizar antes de substantivos contáveis ou incontáveis. Exemplo, a lot of, desculpa. I eat a lot of vegetables every day. Eu como muitos vegetais todos os dias. The doctor told me to drink a lot of water every day. Nesse caso, ele utilizou antes da palavra water, que significa água e que é incontável. Então, vocês viram aí que o a lot of tanto pode ser para contáveis como para incontáveis. Vamos para a próxima palavrinha. Many e much. Vocês viram lá nas perguntas, né? How many, how much. Vocês viram que o how many vocês utilizam para fazer perguntas quantos, quantas, quantas, quanto, quanta, quantos e quantas, quando o substantivo é contável, e o how much para incontável. Aqui você não vai usar o how many, how much. Você vai usar apenas many ou much. Tá? Many vai trazer a ideia de muitos ou muitas. Você vai utilizar antes de substantivos contáveis. Por exemplo, she plays many sports. Ela joga muitos, né? Ela pratica muitos esportes. Ou o much, você vai utilizar como muito ou muita, nunca muitos ou muitas, porque não pode vir depois palavra plural, é incontável, tá? Por exemplo, I'm not getting as much sleep. Vixe, fiquei gaga. I'm not getting as much sleep as I should. O que significa isso? Eu não estou conseguindo dormir muito como eu deveria, tá? Então, nesse caso aí, o much está se referindo ao sleep, né? A dormida. Nesse caso aí, o sleep tá meio que substantivado, né? Então, eu não tô conseguindo dormir tanto quanto eu deveria. Então, nesse caso aí, justamente por ser algo abstrato, que no caso foi o sleep, você vai utilizar como incontável, e por isso eu usei o much e não o many. Agora vem o some. O some é um dos nossos coringas, assim como o a lot of. Por quê? Porque você vai utilizar o some tanto para substantivos contáveis como para incontáveis. Então, ele traz a ideia de alguns ou algumas. Claro que se você, depois dele, for utilizar um substantivo incontável, é você colocar no singular, como vocês já sabem, né? Mas ele pode ser utilizado para os dois tipos de substantivo, contável ou incontável. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês com relação ao some é que ele só pode, ele pode ser utilizado para contáveis ou incontáveis, mas ele só pode ser utilizado se a frase estiver na afirmativa. Nunca ele deve ser utilizado em frases negativas ou interrogativas, e daqui a pouco vocês vão entender por quê, tá bom? A few. Quando a gente quer trazer a ideia de pouco, muito, vocês viram que muito, muita, muitos, muitas, vocês utilizam many ou much. Many para contável, much para incontável. Já pouco, você vai usar a few ou a little. A few você vai utilizar se for contável, por exemplo, I'm so tired. I think I need a few hours of sleep. Ok? Por que eu usei a few? Porque foi antes de hours. Está se referindo a hours, que são horas. E horas são contáveis, tá? O que não é contável, gente, inclusive eu até esqueci de falar pra vocês, é tempo.
A palavra tempo não é contável, é incontável. Você não conta quantos tempos, você conta quantas horas, minutos, segundos, meses, tá? Então, como ele utilizou antes da palavra hours, que são horas. Olha, gente, o som de passarinho. Aqui em casa é passarinho, é galinha. É uma verdadeira fazenda, mas vamos lá. Então, como ele utilizou antes de hours, né, horas, então é contável. E aí eu utilizei a fio. Agora vamos ver com a little. Ó, it only takes me a little time to plan my meals. Isso leva apenas pouco tempo para planejar minhas refeições. Então, nesse caso aí, eu tô trazendo essa ideia de dar pra tutu, mamãe, de um pouco, né, um pouco de tempo, pouco tempo. Então, eu usei a expressão pouco, mas me referindo a um substantivo incontável, que foi o tempo, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre essa palavra time, que vocês vão perceber que pode tanto ser contável como incontável, mas daqui a pouco eu falo, tá bom? Vá pra lá, Tetê, vá chupar sua melancia pra lá, vá, mamãe. Pede a papai melancia. Fala, papai, quero melancia, vá. Vá, mamãe, vá. Ele tem melancia, vá, peça a ele. Pede. Desculpa, tá, gente? Mas gravar em casa é isso. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o N, no, non. Certo? Lembra que eu falei a vocês sobre o some? Eu disse a vocês que o some tanto pode ser para contáveis ou incontáveis, somente para frases afirmativas. Agora, a gente vai ter o N, o no e o non, que tem uma tradução muito parecida com o some. Também serve para substantivos contáveis ou incontáveis, porém, eles não serão utilizados nas frases afirmativas. Nas frases afirmativas, a gente utilizou o some. Na frase interrogativa e negativa, nós vamos utilizar o N e o no. Como assim? Como assim? O N você vai utilizar nas frases interrogativas e negativas, e ela vai trazer essa ideia de tradução como algum ou como nenhum. Por exemplo, ó, did Gina eat any French fries last night? Então, Gina comeu, porque tá no passado, né? Comeu algumas, né, batatas fritas noite passada. Por ser uma pergunta, eu utilizei N e não some, certo? Não por ser contável e incontável, porque tanto o some como o N podem ser para contáveis e incontáveis. I usually don't buy any junk food. Lembrando que junk food é comida porcaria, né? Que a gente adora. Sanduíche, carboidrato, né, gente? Tudo que eu adoro e que eu não posso comer. Enfim, é o junk food, certo? São as comidas de rua que a gente gosta. Cachorro quente, pipoca, batata frita, enfim. Então, eu geralmente não compro, tá? Nenhuma ou alguma comida porqueira, que é o junk food, tá bom? Eu nem sei como é que traduz isso em português, mas vamos lá. Eu utilizei o N porque foi na negativa. Agora vamos ver o no. O no, gente, ele é bem interessante, porque, veja bem, ele pode ser utilizado para substantivos contáveis ou incontáveis, certo? Ele traz a ideia também de nenhum. Inclusive, ele é o que mais traz essa ideia, assim, de nada, de nenhum mesmo, tá? Só que ele tem uma observação. Você vai utilizar o no em uma frase afirmativa que tem a ideia negativa. Que diabo é isso? Veja bem. Você vai utilizar o no em uma frase que não apareceu nenhum tipo de palavra, de nenhum tipo, verbo auxiliar de negativo, tá? Então, a frase, você olha, você pensa que ela está afirmativa, porque não foi utilizado nenhum verbo auxiliar negativo. Mas a palavra no que vai trazer essa ideia de negação. Vamos, por exemplo, para ficar mais claro. Ó, this juice contains no calories. Se eu tirar a palavra no, o que vai ficar aí? This juice contains calories. Eu tô dizendo que o suco contém calorias. Afirmativo. Automaticamente, quando eu coloquei esse no na frente do substantivo calories, eu já negativei a frase, sem precisar usar o não, a palavra não, que é o verbo auxiliar negativo, né? Então,
Aí passa a ser o quê? Esse suco não contém calorias, tá bom? Então, lembrando, o some você vai utilizar para contáveis e incontáveis em frases afirmativas. N você vai utilizar para contáveis e incontáveis para frases interrogativas e negativas. E o no você vai usar na frase que tem a ideia negativa, só que sem utilizar o auxiliar negativo. Até porque, gente, se você utiliza a frase na negativa, tá? Você vai ter que usar o N e não o no. Por exemplo, olha lá de novo o exemplo do N. I usually don't buy any junk foods. Eu usei o don't, que é uma palavra negativa, que é o não, né? É o auxiliar da negação. Por isso eu usei o N. Se eu quisesse a mesma ideia, usar o no, como é que ficaria? I usually buy no junk foods. Aí seria no junk food. Aí seria o uso do no, porque eu não usei o don't, tá? A gente acha que a frase tá na afirmativa e aí eu nego usando o próprio no, tá bom? Então, espero que tenha ficado bem claro. Kelly, qual é a diferença do no para o non? Gente, é muito simples. O no vai exigir que depois dele você sempre utilize o substantivo que você tá negando a ideia, tá? Por exemplo, lá em cima você usou this juice contains no calories. Você utilizou depois o calories. Já o non, geralmente, inclusive, ele aparece no final da frase. Porque após ele não vai vir o substantivo que você está se referindo. Tá bom? É como se você terminasse com a palavra nenhum e acabou a frase. É como se você fosse evitar a repetição. Aí, em vez de você usar o no, você utiliza o non. Beleza? Porque se você fosse usar o sandwich de novo, você teria que usar non em vez de non. Você teria que usar o no. Como eu não quis causar a repetição da palavra sandwich, eu finalizei usando non. Embaixo tem até uma observaçãozinha aí muito interessante, que é exatamente um resumo do que eu falei, né? Some é usado em frases interrogativas somente, gente, quando se trata de pedidos ou ofertas. Então, eu falei a vocês que nunca utiliza o some para fazer perguntas. Mas é uma exceção. Se essa pergunta for oferecendo algo para alguém, tá? Ou você fazendo um pedido para alguém, aí você pode usar o some. Could you bring me some food? Você poderia trazer alguma comida, né? Would you like some tea? Você gostaria de algum café, ou algum chá, né? Algum chá. Então, como você está ou pedindo ou oferecendo, aí você pode, nesse caso, na pergunta, utilizar o some. As demais perguntas apenas N, beleza? N, usado em frases negativas e interrogativas. Lembrando, se for uma frase negativa, que tá lá exposto o não, né, o auxiliar da negativa, você usa N, somente N, nunca no, tá? Ou nas perguntas, do you have any snacks? Ô, Kelly, por que que ele usou o N, né? Você tem algum lanche? Gente, pergunta, você pode usar o N. Agora, claro, se estiver oferecendo, a gente sabe que o some também pode ser utilizado. Ele deixa de ser proibido. Mas o ideal mesmo é você fazer perguntas utilizando o N, tá bom? É a regra geral. Assim como a regra geral do some é frase afirmativa e apenas aquelas exceções, né? Para pedidos e ofertas, você pode utilizar o some, ok? Non não é acompanhado pelo substantivo ao que se refere. Então, se você não quiser repetir esse substantivo, em vez de você utilizar o no, você vai utilizar non. Beleza? De Creuza? Ok. Agora que vocês já viram essa tabelinha, muito importante, galera, essa tabela, muito importante. Essas palavras são muito utilizadas, são muito confundidas, tá? Prestem muita atenção quando for utilizá-las, tá bom? Eu vou falar agora um pouco sobre a palavra time, como eu disse a vocês, né, que eu ia falar. A palavra time pode ter alguns significados bem diferentes, tá bom? Ela pode trazer a ideia de tempo ou ela pode trazer a ideia de vezes, certo?
Então, assim, se você estiver utilizando a palavra time com a ideia de tempo, ela é incontável. Porque o que você conta não é o tempo, você conta as horas, minutos, segundos, dias, meses. Mas se for a quantidade de vezes, aí a palavra time pode ser contável. Por exemplo, eu quero falar assim: I have much time to study. Veja bem, primeiro, se você estiver lendo essa frase, só em você ver esse much antes do time, já sabe que é incontável. Você já sabe que a pessoa que escreveu essa frase, né, por ter utilizado much, já sabe que esse time está sendo incontável, portanto, você já sabe que vai traduzir como tempo e não como vezes. Agora, se você for produzir, vamos dizer que você quer escrever essa frase. Bem, se nessa frase que você vai escrever, o time estiver se referindo a tempo, então você vai utilizar much em vez de many, por exemplo, já que você já sabe que ele é incontável. Tá bom? Muito fácil. Agora vamos para time significando vezes. Vamos lá, veja bem. I called you many times yesterday. Eu te liguei muitas vezes ontem. Então vamos lá, se você estiver lendo essa frase, você vai saber que é contável. Primeiro, porque ele usou many na frente. Segundo, porque a palavra time veio no plural. E se é plural, não pode ser incontável, só pode ser contável. Tá? Sabendo que é contável, automaticamente você sabe também que o significado dela será vezes. Eu te liguei muitas vezes ontem e não a palavra tempo. Se você vai produzir, automaticamente, se você quiser escrever essa frase, né, pode colocar no plural, já que você sabe que é contável e sabe que a palavrinha que vai vir antes, entre much e many, vai ser many por ser contável. Tá bom? Espero que tenha ficado muito claro, galera. E como eu sempre falo, dúvida, estou aqui. Só vai mandar um zap pra mim se você for meu aluno. Se não for meu aluno, né? Escreve nos comentários aí a sua dúvida. E até mais. Beijão e tchau, tchau.